Olá, tudo bem? Nós somos do curso de Biologia da UFPA, do Polo Marabá. Eu me chamo Osimar, esse aqui é meu amigo Antônio e essa aqui é a Socorro. Nós vamos falar sobre a disciplina Taxonomia e Filogenia. A taxonomia e a filogenia são áreas da biologia que relacionam com a classificação e a história evolutiva dos seres vivos, respectivamente. A taxonomia, o termo taxonomia, ele tem origem grega e é formado pela junção dos tax, que significa arranjo, e os monos, que é significado é regra. A taxonomia é a ciência que classifica, descreve e nomeia os seres vivos, agrupando-os de acordo com características semelhantes. A classificação básica dos seres vivos é feita em categorias como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies. A filogenia é o estudo da história evolutiva dos seres vivos, desde os ancestrais até os seres atuais. Para compreender a filogenia, são realizados estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. A sistemática filogenética é o ramo da sistêmica que reconstitui a filogenia, posiciona os organismos em árvores filogenéticas de acordo com seus parentescos. A relação entre a taxonomia e a filogenia tem um papel fundamental na sistemática, a área da biologia que se preocupa em compreender a filogenia. Os biólogos usam os resultados de análises filogenéticas para elaborar as classificações taxonômicas. O sistema filogenético é a área da sistemática que recria a história evolutiva dos organismos, posicionando em árvores filogenéticas com base nos seus parentescos. E a diferença entre a taxonomia e a filogenia é que a taxonomia ela atua na descrição e na classificação dos seres vivos em categorias, de acordo com suas semelhanças. E a filogenia ela estuda a hipótese relacionada com a história evolutiva dos seres vivos, desde seus ancestrais até os seres recentes. E a importância da taxonomia. A taxonomia é uma área da biologia que tem grande importância para o estudo dos seres vivos, pois organiza, identifica e nomeia, e classifica a biodiversidade. A taxonomia é fundamental, é fundamental para compreender as relações evolutivas entre os organismos, melhorar o conhecimento do mundo natural, saber quais são as espécies de uma determinada área e entender o equilíbrio de uma comunidade e saber os custos das biodiversidades de uma área e prever o que está acontecendo e o equilíbrio biológico de uma área em condições ambientais que foram alteradas. Classificação taxonômica. As sete principais categorias taxonômicas, também chamadas de taxons dos seres vivos por ordem decrescente, são eles: o reino, categoria taxonômica mais abrangente e que reúne filos. Filo, categoria inferior ao reino que reúne classe. Classe, categoria inferior ao filo que reúne ordens. Ordem, categoria inferior à classe que reúne as famílias. Famílias, categoria inferior à ordem que reúne gêneros. Gêneros, categoria inferior à família que reúne espécies. E espécies, níveis taxonômicos mais específicos. Hierarquia taxonômica. Exemplos de classificação dos seres vivos. Confira a seguir 3 exemplos de seres que pertencem ao domínio eucária, ou seja, são constituídos de células eucariontes, aqueles que apresentam núcleo separado do citoplasma celular. A baleia azul é o maior animal do planeta, apresenta nome científico Balaenoptera. Músculos e sua classificação taxonômica é reino, animalia, filo, chordata, classe, mamália, ordem, cetácea, família, Balaenopteride,
gênero, Balenoptera e espécie, músculos. O mandacaru é uma planta nativa da Caatinga, apresenta nome científico Cereus jamacaru. E são classificadas sua classificação taxonômica é reino Plantae, filo Magnoliopita, classe Magnolioptida, ordem Caryophyllalis e família Cartaceae, gênero Cereus e espécie Jamacaru. História da classificação dos seres vivos. Os primeiros métodos de classificação dos seres vivos têm origem há milhares de anos. Há poucas espécies conhecidas divididas em plantas e animais. O filósofo grego Aristóteles, há mais de 200 anos, organizou subgrupos que diferenciavam animais com e sem sangue, além de distribuir as plantas existentes em árvores, arbustos e ervas. A invenção do microscópio possibilitou a descoberta de novos seres a cada vez mais espécies e a partir do século XVIII foram identificados o naturalista Carl von Linné criou um sistema que permitia a classificação de cerca de 100.000 espécies conforme as características anatômicas e morfológicas e publicou seu material em 1735 no livro Systema Naturae. Entretanto, a organização proposta por Linneu não levava à consideração as relações evolutivas entre as espécies. Os avanços tecnológicos e estudos da biologia molecular fizeram o que o microbiologista norte-americano Carl Rose, em 1977, determinasse que o reino Monera deveria ser extinto para que os seres fossem divididos em reinos Bactéria e Archaea. A gente vai falar sobre Linneu, importante para o desenvolvimento da nomenclatura binominal, regras da nomenclatura de Linneu. O naturalista sueco foi muito importante para a sistemática, parte da biologia, que estuda a diversidade biológica. Foi ele quem propôs classificar os seres vivos em categorias taxonômicas, a partir da análise de semelhanças entre grupos de indivíduos. Carl Linneu teve uma ideia de designar as espécies, sendo que cada uma deveria ter um nome relacionado ao gênero e um sobrenome relativo à espécie. Surgiu então o sistema binominal. Carl Rose propôs a classificação dos seres vivos em 3 domínios: arcaia, bactéria e eucária. A classificação foi proposta em 1977, baseada em análise genética e molecular. Os domínios são um nível taxonômico superior ao reino, e a classificação de Rose discorda da classificação em 5 reinos proposta por Robert Westacre em 1969. Os 3 domínios são Eubactéria, que inclui as bactérias, Arcaia, que inclui os procariontes, que não estão nas eubactérias, como os metanogênicos e alguns termófilos. A Eurocaia inclui todos os eucariontes. A classificação em domínio extinguiu o reino Monera, pois os dois incluem organismos procariontes. A nomenclatura biológica dos seres vivos, Carl von Linné formulou um método para nomear os seres vivos que ficou conhecido como sistema binominal, pois é composto por 2 nomes. Essa língua escolhida para a nomenclatura, o latim, foi escolhida assim por ser uma língua morta, não sofreria alterações. Além disso, a escrita deve ser feita em itálico ou sublinhado, a fim de destacá-los no texto. Portanto, o nome científico de um ser vivo é formulado por dois termos, o gênero e espécie. O gênero corresponde ao epíteto geral e sua primeira letra deve ser escrita em maiúsculo.
A espécie vem após um gênero e corresponde ao epíteto específico. Por exemplo, o nome popular do maior felino das Américas é onça-pintada, mas o seu nome científico, segundo a nomenclatura proposta por Linneu, é a pantera onça, onde a pantera e o gênero e onça é a espécie.